bem com você? Talvez você já me conheça, mas não custa lembrar. Eu sou Luiz Serrano, sou contador de formação, empreendedor desde os 14 anos, mais de 18 anos aí de carreira corporativa em grandes empresas nacionais e estrangeiras. E o meu propósito aqui, como sempre faço, é elevar o seu nível de consciência financeira e empresarial, para que possamos aí ter melhores empreendedores, um ambiente empresarial melhor, mais próspero e pessoas e famílias mais tranquilas financeiramente. E hoje eu quero falar com você sobre um assunto que sempre me aparece aqui, é como administrar as finanças da sua empresa. Eu vejo assim uma série de dificuldades com isso, uma série de problemas. Eventualmente não, com muita frequência, empreendedores, empresários, pessoas em geral, me procuram para ajudá-las. E infelizmente, eles vêm até mim quando já estão assim com problemas mais sérios, já estão em crise de liquidez ou estão meio que perdidos no contexto da empresa, não sabe para onde ela está indo, não sabe uma série de coisas. Então, se esse assunto aqui te chama atenção ou você sabe de alguém que precisa desse tema, já fique atento aqui e já compartilhe esse vídeo, porque eu vou falar hoje como administrar as finanças da sua empresa de maneira correta. Vamos comigo então? Bom, se você aí está cansado de lidar com a desorganização financeira da sua empresa, ah, eu quero, junto com você, descobrir como administrar as finanças aí do seu negócio de forma eficaz para que os resultados possam ser transformados. Não é que finanças vai transformar por si só o negócio da sua empresa, mas vai te dar visibilidade de onde estão aí os percalços, os eventuais buracos à frente do caminho, e finanças te ajuda a antecipar esses problemas e resolver eles antes que eles aconteçam. Esse é um grande ponto. O outro ponto simplesmente é você ter visibilidade, poder encontrar oportunidades que sem finanças você não vai conseguir fazer isso. Então, fica aqui comigo para que juntos aí nós possamos assim construir essa gestão da sua empresa, eh, não só de maneira organizada, mas de maneira sólida, para que esse futuro aí que você sonhou quando abriu o seu negócio realmente venha a acontecer, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aí, clica aí no sininho para que todo novo conteúdo que eu coloco aqui, eu coloco o conteúdo de maneira consistente e regular, você seja avisado imediatamente para não perder nenhum conteúdo, tá? O que o Luiz vê nesse cenário de empresas aí, de empreendedores no campo de finanças, né? Em geral, minha experiência me mostra que aqui no Brasil, a grande maioria dos empreendedores, dos empresários, acha que finanças é complicado. Então, assim, pô, finanças, dentre as várias atribuições, os vários processos de negócio, é considerado o mais complicado, seja pela burocracia, seja pela dificuldade de encontrar profissionais, enfim, esse é um ponto. Outra coisa, existe uma tendência natural de você aí, empresário, empreendedor, a repetir os comportamentos que você tem aí na sua pessoa física, na sua família, dentro do ambiente empresarial. Então, olha só, nós estamos num país, né, que infelizmente ainda a educação financeira não é devidamente tratada nas escolas, nas famílias, na igreja. Pensa aqui comigo, você aprendeu sobre organização do dinheiro, planejamento financeiro, finanças de um modo geral, onde? Responde aí. Você aprendeu na escola? Lá no ensino fundamental, no médio?
talvez alguns no superior, talvez alguns, tá? Você aprendeu com seus pais? Difícil, né? Poucos. Se você aprendeu, você é um privilegiado. Você aprendeu finanças na igreja? Também bem poucos aprenderam isso na igreja. Então, ora, se você é desorganizado financeiramente na sua pessoa física e você resolve montar a sua empresa, a tendência natural é você repetir esses comportamentos. E você, como fundador da empresa, sendo da forma como é, esse comportamento desce para toda a sua equipe. Isso é um fato. Outra coisa importante, desde muito cedo, lá no ensino fundamental, existe uma aversão das crianças com relação à matemática. Eu sou prova viva disso. Meus 2 filhos, quando começaram lá no ensino fundamental, né, o meu filho e a minha filha, diziam que eu odeio matemática. E a palavra é justamente essa, odeio. E foi todo um trabalho de persuasão, de convencimento, de apoio externo com relação à matemática. E veja, né, vale aquela máxima que a gente ouve muito aí: santo de casa não faz milagre. Então eu precisei chamar a ajuda de um amigo, professor de matemática, que deu aula particular tanto para o meu filho, né, há um bom tempo, e depois para minha filha também. Então isso fez com que eles começassem a gostar de matemática. Mas olha, nem todo mundo é assim, então existe essa aversão. E depois isso cresce, a pessoa abre o seu negócio, começa a investir de alguma forma, começa a sobrar dinheiro, e pouquíssimos no Brasil dominam matemática financeira. E quando eu estou falando disso, eu não estou falando de engenharia econômica, não estou falando de cálculos mirabolantes, não. Eu estou falando de matemática financeira básica. Por exemplo, cálculo de juros compostos na capitalização ou cálculos de juros para a descapitalização. Mas esse é um assunto que eu falarei em outro vídeo, matemática financeira. Mas pouquíssimos dominam. Você aí, me responde aqui, você domina matemática financeira? Possivelmente não, né? Luiz, eu tenho até medo disso. É um comportamento comum. Então, nesse cenário aqui, eu trouxe aqui na tela para você esses 4 pontos. Então, veja só como é complexo. Dentro deste contexto, você abre a sua empresa, ela cresce, ela começa a crescer, demanda de tempo ali no financeiro, e você tem essas 4 pilares aí que, infelizmente, sustentam a sociedade brasileira. Finanças é considerado complicado, tendência natural de repetir comportamentos financeiros da pessoa física na pessoa jurídica, aversão à matemática, desde sempre, e desconhecimento de matemática financeira. Então, nós convivemos com isso. Agora, como que resolve isso? Essa é a questão que eu quero trazer para você. Antes disso, é importante, eu trago aqui uma sugestão de leitura para você, deste livro que você está vendo na tela aí, do Dan Ariely, Previsivelmente Irracional. O Dan Ariely tem outros livros que falam sobre esse assunto de psicologia e finanças, né, de finanças comportamentais. Eu não sei se eu já falei para você, mas eu sou pós-graduado em finanças comportamentais, porque muitos dos seus comportamentos aí, enquanto empresário, comportamentos financeiros, é decorrente das suas emoções. Então não é só ter uma boa planilha, um bom sistema, não. Tem que cuidar de si, das suas emoções. Então eu falo assim, finanças é de fora para dentro. E o Dan Ariely tem uma frase aqui para fechar esse assunto aí do replicar o comportamento da pessoa física na jurídica, que me chama muita atenção. Ele diz o seguinte, num dos trechos aqui do livro, e eu transcrevi na íntegra, tá? Não apenas somos irracionais, mas previsivelmente irracionais. Olha que interessante. Nossa irracionalidade ocorre sempre,
da mesma maneira, repetidas vezes. Somos, na verdade, bem menos racionais do que presume a teoria econômica padrão. Então, do livro inteiro, se você guardar esta frase aqui do contexto financeiro da sua empresa aí e da sua vida, eu já vou me dar por satisfeito. Nós poderíamos parar esse vídeo aqui, mas eu quero evoluir com você. Afinal, o meu propósito de vida é elevar seu nível de consciência financeira e empresarial. Mas o Daniel fala isso, a gente se acha completamente racional, o Luiz se acha completamente racional. Mas de verdade nós não somos, em nenhum aspecto. Só que dentro da nossa irracionalidade, nós somos previsíveis. Por quê? Nós somos movidos pelas emoções e por comportamentos inconscientes. Então, veja, a nossa irracionalidade financeira e a nossa irracionalidade de gestão empresarial, ela sempre vai ocorrer da mesma maneira, repetidas vezes. Então, se eu identifico isso, eu falo, opa, consegui corrigir o problema, ou pelo menos estar vacinado com ele. E é interessante que o Dan Ariely coloca esse contraponto do somos, na verdade, bem menos racionais do que presume a teoria econômica. Então, toda a teoria econômica, a teoria de gestão financeira, gestão estratégica, gestão de marketing, gestão de RH, enfim, presume que aquele ser humano, você aí, eu, que estamos aqui atrás da mesa, tocando o negócio no dia a dia, somos completamente racionais. Então a gente age pela razão. Não é assim que acontece. Não é assim. Nós somos bem menos racionais do que presume a teoria econômica. Então, fica aqui já de cara para você uma primeira orientação. Leia o livro do Dan Ariely, Previsivelmente Irracional. Depois, eu posso até comentar mais sobre ele, mas para esta nossa conversa de hoje, vale a pena este assunto aqui da irracionalidade, tá? Vamos lá. Pensando numa empresa, quais são os papéis de gestão numa empresa? Seja ela de que tamanho for, um negocinho pequenininho que está começando, uma venda informal, uma manicure, uma pedicure, um adestrador de cães, uma empresa maior com mais gente, enfim, vai sempre ter esses papéis aqui, pelo menos esses, tá? O papel do comercial, o papel do operacional, o papel do RH e de finanças. Esses 4 pilares estão presentes em qualquer negócio, independentemente do tamanho. O pessoal do comercial, o papel comercial, é aquele momento em que você está prospectando o cliente, atendendo o cliente, executando a venda. Esse é um fato. Quando você muda esse papel e pensa ali em estou abrindo um negócio, cuidando da iluminação, cuidando da limpeza, cuidando do som, né? Nós estamos aqui utilizando isso, pensando em como vai ser entregue este conteúdo aqui para você, pensando no estoque, a bateria dos equipamentos estão adequados, etc, para você aí no seu dia a dia. Nós estamos exercendo o papel operacional. Quando nós estamos pensando em quem nos ajudará, eu não faço esse vídeo aqui para você sozinho, não faço. Tem uma equipe de produção junto comigo aqui que pensa o operacional, né? Então, essa equipe, para constituir ela, você vai precisar aí de fazer recrutamento, de treinar, de promover ações de retenção dessa equipe para que não fique trocando toda hora a sua equipe e tenha todo aquele cansaço do procurar gente, do treinamento, da retenção, né? E, por fim, tem o papel de finanças, que é o que eu gosto de tratar aqui com você, né? Que nas empresas eu percebo que eles se limitam a contas a receber e contas a pagar. Tanto que, na maioria das vezes que eu converso com empresários, como é seu financeiro? Meu contas a pagar?
Ah, o meu contas a receber se restringe a isso, né? E, na verdade, finanças, não só finanças, mas finanças em especial aqui, tem que ter gestão. E quando eu estou falando em gestão, eu estou falando muito mais do que simplesmente contas a receber e contas a pagar. Não que as outras áreas não envolvam gestão, todas elas envolvem gestão e todas elas têm as suas dificuldades. E uma dificuldade, por exemplo, que esbarra em finanças é a dificuldade de RH. Gente, como está difícil de achar mão de obra boa, né? Bons profissionais ou profissionais comprometidos ou jovens comprometidos em crescer, né? Em aprender e se dedicar àquele ofício. Mas enfim, vamos lá nos ater a finanças. Então, como você vê aqui na tela, você percebe aí as quatro grandes áreas que qualquer empresa vai ter, independentemente do tamanho, né? O Luiz é uma empresa, a figura do Luiz é uma empresa e tem esses quatro grandes processos aqui, né? Então, a questão é, né? Como que você responde à questão da gestão financeira? Mas, Luiz, eu estou pensando aqui, como isso funciona, hein? O que é a gestão financeira? Acompanha comigo aqui na tela, né? Um bom gestor financeiro ou uma boa gestão financeira responde pelo menos essas 6 perguntas aqui que eu estou mostrando para você, né? Então, se a sua gestão financeira não responde essas 6 perguntas, ela está desfalcada. Ela está, como diz aí eh, no linguajar popular, ela está perneta, né? Ela está faltando alguma coisa, ela não vai parar em pé. Quais são essas 6 perguntas? Qual é a margem bruta? Você sabe qual é a margem bruta do seu negócio? Pois é a primeirinha. Com o que se gasta na sua empresa? Você consegue responder? E quando eu estou falando assim, com o que se gasta, eu estou pensando assim, ó, com um prédio. No prédio você gasta com energia elétrica, com água, com IPTU, com vigilância, com seguro, com limpeza, com copa e cozinha. Você tem isso bem definidinho? Você consegue ver esse tipo de gasto, por exemplo, mensalmente ao longo dos últimos 12 meses? Eles cresceram? Eles diminuíram? Quanto eles representam no total dos seus gastos? Só estou começando. Qual é o índice de inadimplência? Luiz, eu não sei nem o que é inadimplência, Luiz. Deixa eu te falar. Índice de inadimplência, se você vende no boleto, por exemplo, ou qualquer outro instrumento que não seja cartão de crédito, esses boletos não pagos no dia, a gente chama de inadimplentes. Então, assim, qual é o seu índice de inadimplência? Ah, Luiz, mas eu vendo só no cartão de crédito. Então, beleza, sua inadimplência é 0. O que pode acontecer é que você antecipa pagamentos desses boletos, faz a antecipação junto ao seu banco e tem uma taxa de juros aí que você paga. Qual é o ponto de equilíbrio? Complicou, né? Complicou. Qual é o ponto de equilíbrio? Luiz, mas o que é ponto de equilíbrio? É aquela venda que faz com que o seu resultado seja 0. Ou seja, isso é o ponto de equilíbrio. Você não gera nem lucro e nem prejuízo, percebe? Ele está no 0 a 0. Luiz, mas isso é importante saber, mas é claro, principalmente em planejamentos de novos negócios e no dia a dia do seu negócio. Porque se você está ali por volta do dia 15, já foi metade do mês, e você está vendo que a sua venda não atinge o ponto de equilíbrio, você vai ter que dar uma acelerada na última quinzena, concorda? Senão, você vai ter prejuízo naquele mês. Então, qual é seu ponto de equilíbrio? Qual o retorno do investimento?
Luiz, mas assim, nós estamos falando de empresa, nós não estamos falando de mercado financeiro. Não, não, não. Eu já fiz um vídeo, procura aqui em algum lugar, falando que abrir uma empresa, sobretudo, é investir. Então, assim, você pegou o seu recurso, decidiu abrir uma empresa. Quanto está rendendo do seu capital empregado inicialmente na empresa? Quanto está rendendo? Então, você tem que saber qual é esse retorno de investimento. E por fim, não menos importante, qual o custo do capital? E por que eu estou falando isso? Eu percebo nos meus atendimentos, né, que muitos empresários, e pessoas físicas também, eles contratam empréstimos para capital de giro, para isso, para aquilo, e não analisa, não sabem quanto é o custo desse capital que foi comprado, né? E isso dá problema com o passar do tempo. Então, veja você, uma boa gestão financeira, um bom gestor financeiro responde minimamente a essas 6 perguntas. Então, percebe aí que quando eu digo assim, olha, finanças é muito maior do que simplesmente contas a pagar ou contas a receber. Você tem que pensar nisso. Luiz, mas olha só, eu não faço ideia de como responder essas perguntas. Mais um motivo para você ficar aqui comigo nesse vídeo. Nós vamos chegar ao final dele mostrando isso. E eu começo compartilhando com você esta tela aqui, que didaticamente ela vai te mostrar algumas questões bastante interessantes. Veja, lá na sua empresa, os dados, as informações, o dia a dia da empresa vem todo meio desorganizado. Isso é um fato, né? E é assim que é para ser mesmo. Então, assim, você compra mercadoria, vende mercadoria, às vezes vem mercadoria estragada, você tem que devolver, não é? Outras, às vezes, ficam lá no estoque por muito tempo, não vende, você consegue devolver. Enfim, as coisas acontecem na empresa, no dia a dia, tudo meio na correria, meio atabalhoado, vamos dizer assim, e está tudo certo com isso. Então, qual é o papel do gestor financeiro ali na sua empresa? E quando eu estou falando de gestor financeiro, eu não estou falando de um gerente, tá? Eu estou falando de um financeiro. Pode ser um auxiliar, pode ser um assistente, pode ser um coordenador, pode ser um supervisor, pode ser um gerente, pode ser um diretor. Mas o papel de finanças, ele passa essencialmente por registrar dados, como tem na tabelinha aí, já todo organizadinho, todo alinhadinho, todo padronizado. Guarda essa palavra, padronizado. Por quê? Porque aí eu consigo manter um padrão para poder fazer análises. Esses registros que foram organizados de maneira padronizada e consistentemente feito, eles geram relatórios, né? Então, relatórios aí das mais variadas formas. Às vezes, tabelas, como essa que tem aqui logo no começo, às vezes gráficos de barra para ficar bonito, né? Às vezes gráficos de linha, às vezes uns reloginhos, eu vou falar um pouco mais disso lá na frente. Mas o importante que você saiba é que registra dados de maneira organizada, de maneira consistente e perene, para que esses dados gerem relatórios. Esses relatórios servirão para quê? Para tomada de decisão. Não é só para enfeitar o pavão, como diz aí. Não, é para tomada de decisão. Tomada de decisão de quem, Luiz? Ora, sua, ou seja, dos administradores do negócio, de pretensos investidores, né? Investidores, vamos dizer que você, em algum momento aí, você opte em ter sócios investidores, sócios capitalistas para alavancar o seu negócio, eles vão querer ver esses relatórios, não tenha dúvida disso. Bancos, Luiz, mas banco, à medida que você, empresário aí, mostra que você tem o domínio da sua empresa, ela está na sua mão através de relatórios financeiros, os bancos, o gerente do seu banco vai se sentir seguro, ele vai falar, rapaz, não é que esse cara é organizado mesmo?
Ele tem a demonstração de resultado, ele tem o balanço, tudo atualizado, com conciliação bancária, ele analisa, estou vendo aqui. O gerente do seu banco vai ficar mais seguro com você e, obviamente, ele poderá conceder taxas de juros ou linhas de crédito melhores aí para você. Então, banco, eventualmente governo, principalmente aí Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal e qualquer outro interessado que possa interagir aí com a sua empresa. Então, guarda esse quadro aí, ó. Se você não deu um print na tela, dê agora, né? Esse print nessa tela para você entender aí o que é uma gestão financeira eficaz, tá bom? Então, percebeu aí a questão, como ela funciona? E talvez aí, nesse momento, você esteja aí com uma dúvida cruel, né? E já, vamos dizer assim, coçando a sua cabeça e pensando em algumas questões. Eu vou trazer aqui para você algumas preocupações que eu vejo quando a gente começa a conversar sobre finanças na empresa. O regime financeiro. Como esse cara traz dores de cabeça. O que é regime financeiro, Luiz? É aquela situação que, eventualmente, você já ouviu o seu contador. Aqui nós temos que trabalhar com regime de competência. Então, existem dois regimes financeiros, o de competência e o de caixa. Não é? Qual é a diferença entre eles? O de competência, ele leva em conta quando o fato foi gerado. Vou explicar. E o regime de caixa leva em conta quando o fato impactou no caixa. Explico. Você foi lá, comprou uma mercadoria para revenda, comprou a prazo. Pelo regime de competência, a contabilização, ou seja, o registro desse fato, acontecerá no momento da compra, independentemente do pagamento. Pelo regime de caixa, o registro acontecerá no momento do pagamento. Tá claro para você a diferença aí? É isso. Aí talvez você se pergunte, mas Luiz, deixa eu pensar aqui. Qual regime é melhor? Tá, depende do que você quer. Eu, Luiz, aconselho para todos os meus clientes, né, na empresa que eu tenho, que oferece serviço de BPO financeiro, nós trabalhamos tudo no regime de caixa, por uma razão bem simples. O regime de competência é um pouco mais complexo, mas vou te explicar. No regime de competência, por exemplo, você pode ter lucro econômico e que não é efetivo no caixa. Eu já vi empresas entrarem em crise de liquidez mesmo tendo lucro no regime de competência. Então, para mim, vale caixa. A despeito aí da questão fiscal e tributária, que aí é um outro assunto, mas para a sua gestão, para a gestão do seu negócio, para a sobrevivência do seu negócio, eu, Luiz, prefiro olhar as coisas pelo regime de caixa. Então, se você tem que escolher alguma coisa para o seu negócio agora, escolha regime de caixa. Mas é importante você ter claro isso. Qual é o regime financeiro que você adota e qual é o melhor para o seu negócio? É competência ou é caixa? Eu acho que é caixa, tá? Então, pensa nisso. Uma outra coisa que eu vejo empresário ficar coçando a cabeça e perdendo tempo com essa coisa. E os gastos, despesas fixas e variáveis. Eu tenho que separar o que é despesa fixa e variável. Gente, não percam tempo com isso. Esse conceito de despesa fixa e variável, ele é fundamental, especialmente para fábricas, produção, para o comércio e a tratativa em geral, não faz muito sentido. Então, eu gosto de entender, e eu estou aqui usando um linguajar extremamente simplista e prático para você aplicar aí. Terminou o vídeo, já vai sair aplicando, entende?
O que o que é fixo, o que é fixo na minha cabeça é aquilo que é recorrente. Recorrente, você paga todo mês, não necessariamente que seja fixo, né? A luz, a água, o funcionário. Então, quando você pensa num comércio, tudo isso é recorrente, essas coisas são recorrentes, são fixas. Ah, e o que é variável, Luiz? É o custo do produto que você comprou para revender e só. Esquece isso, depois é tudo despesa, entende? Se é recorrente, se não é, pá, não faz diferença. O que você precisa é entender o seu negócio até a linha do lucro bruto, que a gente pode chamar dentro desse contexto de margem de contribuição, e depois entender tudo como despesa. Isso não vai fazer diferença para você, principalmente se você for um prestador de serviço ou um comércio, entende? Então vamos para a prática, gente. Não vamos ficar nessa seara, qual regime que é melhor, é competência, eu preciso separar meus gastos em fixos e variáveis. Gente, aí fica tentando aquilo que é o ideal e não faz aquilo que é possível em finanças. Então fique atento com isso, tá? Outra questão que gera muita dúvida, as retiradas dos sócios. Então, assim, vira aquela confusão também, é prolabore, é distribuição de lucros. Olha só, aqui tem uma questão legal, fiscal, tributária muito importante. Muito importante. Então, o que eu diria para você? Estabelece um prolabore, mesmo que seja de um salário mínimo. Vou repetir. Estabeleça um prolabore, mesmo que seja de um salário mínimo. E registra isso. Tenha lá um olerite, um recibo de pagamento, dizendo que aquilo é prolabore. Conversa aí com o seu contador. As demais retiradas podem ser entendidas como distribuição de lucro. Contudo, essa questão é fundamental, especialmente do ponto de vista tributário, porque prolabore envolve em encargos previdenciários. Previdenciários. Quando você não evidencia a distribuição de lucro através de uma apuração de resultado e que gere e que demonstre que a sua empresa tenha lucro e você distribui isso, pode acontecer da Receita Federal, numa eventual fiscalização, tributar aquela distribuição de lucro como se prolabore fosse. Percebe o que eu estou falando? É complexo isso. Conversa com o seu contador direitinho ou bota a dúvida aqui no vídeo que depois eu te falo. Mas é importante entender que só existem duas formas de retirada de sócio. Ou o prolabore ou a distribuição de lucro, tá? Então evita essa história de que preciso ir no supermercado lá para casa. Aí você tira dinheiro do caixa. Preciso pagar, meu filho veio aqui e pediu para comprar um lanche. Tira dinheiro do caixa. E aí você se perde. Você se perde. Você não sabe o que é dinheiro seu, o que é da empresa. Mas é assim que eu tô, Luiz. Então estabeleça uma conta dentro do seu dia a dia que toda aquela despesa que não é para gerar receita ou para o negócio da empresa vai ser contabilizado como uma conta corrente com sócio. Tá claro? Isso também ajuda. Muitos casos das empresas, quando a gente começa a atender, a gente caminha dessa forma até que chegue num padrão ideal. O importante é você entender quanto você, sócio, retira de recurso da empresa. Tá claro aí? Então fica atento com isso. Outro ponto, e eu trouxe só 4, que eu digo que são fundamentais. Tipos de financeiro. Mas como assim tipos de financeiro? Olha só, nós estamos num momento do mundo e do Brasil que você aí como empresário tem que se preocupar com aquilo que é o seu negócio. O seu negócio. O financeiro, a contabilidade, a folha de pagamento, sei lá, a mídia social, o marketing, não é o seu principal negócio.
e você pode terceirizar isso, tá claro? Então, que tipo de financeiro você vai usar? O financeiro interno ou um financeiro externo? Como assim, Luiz? Nunca ouvi falar disso. Ó, financeiro interno é quando você coloca alguém dentro da sua empresa para fazer o financeiro. É muito comum a esposa, o filho, um sobrinho, já vi até a mãe de um empresário tocando o financeiro. Isso não é nenhum problema, é uma opção. É uma opção. Ou então você terceiriza o financeiro. Qual é a vantagem? Ora, normalmente é mais barato, porque quando você tem financeiro interno, você contrata um financeiro, você tem os encargos sociais, a exemplo de férias, 13º, um terço de férias, provisão para rescisão, você tem FGTS, INSS, enfim, e por aí vai, você sabe do que eu estou falando, né? E às vezes, até mesmo por uma questão de custo, você não consegue uma pessoa experiente, muito habilitada. O financeiro externo te alivia dessas questões, te alivia de passivo trabalhista e, via de regra, são pessoas experientes. Então veja, vem para a tela aqui de novo. Eu diria que essas são as 4 grandes dúvidas que eu vejo dos empresários e aí é para você sanar elas, né? O tipo de regime financeiro que você vai adotar, o tipo de gasto, a retirada dos sócios e os tipos de financeiro que você pode ter. Então, assim, não perca tempo com isso, não queira aí complicar aquilo que pode ser simples. Faça aquilo que é possível, mas faça. Tá claro? Vamos seguir aqui comigo. Uma outra coisa que eu vejo muito hoje, e você tá vendo aqui comigo essa tela linda, né? Cheia de gráficos, de reloginhos, disso, daquilo. Hoje, o que eu percebo, né? Todo mundo muito empolgado com esse tipo de tela que você acabou de ver. Ah, eu preciso disso no meu negócio. Eu acho que precisa mesmo. Contudo, é importante entender o que é essa tela, né? Porque o vendedor de software, o cara da internet aí que está mostrando software e tal, ele mostra esse contexto desse software. Mas assim, o que é um software desse? Normalmente é chamado de BI. O que é um BI? É um Business Intelligence. Ele capta dados ali organizados e transforma em gráficos, né? Um negócio que eu vejo que está se tornando muito comum é o Power BI, né? Assim, simploriamente, é uma tabela de Excel melhorada. E aí faz uma tela dessa que a gente chama ela de dashboard. O que é um dashboard, Luiz? É simples assim, ó, trazendo para o nosso dia a dia, que eu gosto das coisas simples e objetivas, é um painel de informação de indicadores. Só isso. Olha, você vai ter ali na sua tela a venda, o contas a receber, o contas a pagar, enfim, seja lá em gráfico de barra, em gráfico de linha, do jeito que você quiser. Não é? Mas é um dashboard, é simplesmente isso, tá? Então, assim, a tela que eu te mostrei anteriormente é um BI que te oferece um dashboard. Tá claro isso? Nada além disso, nada além disso. Então, veja, e aí eu também ouço falar de KPI, Luiz. O que é KPI? E de onde vem isso? É as siglazinhas de KPI pronunciadas em inglês. O meu inglês não é o dos melhores, mas enfim, é um KPI. O que é um KPI? O que está escrito aí, ó, é um Key Performance Indicators. Ou seja, são indicadores chaves de performance. Só isso. Não tem mistério nesse tipo de coisa. É muito simples. Ó. Resumindo, então, o que é isso? É um indicador de desempenho. Né? Então, veja aqui na minha tela, você vê ao fundo um pouquinho na transparência, aquela tela bonita, que na verdade é um BI, um software, que te oferece um dashboard, que dentro desse dashboard tem os KPIs
trazendo aqui para o nosso português, para o nosso dia a dia simples, direto, objetivo e didático, visando elevar o nível de consciência financeira e empresarial, é só indicadores de desempenho. Como está indo o desempenho do seu negócio, da sua empresa, em vários aspectos. Essa é a questão, né? Pô, Luiz, é só isso? Só isso. Só isso. Ah, mas eu quero pensar num negócio desse na minha empresa. Então vamos lá. Vem comigo aqui na tela. Pensa em indicadores. Sua empresa tem que ter indicadores. E deles são vários indicadores de liquidez, de atividade, de endividamento, de estrutura e de rentabilidade. Tá claro? Aonde a gente vê isso, Luiz? Quem fez contábeis, estudou análise de balanço, auditoria, gestão administrativa financeira, viu isso no curso de graduação, seja de administração de empresa, de contabilidade, enfim. É para ter visto isso, né? Ou é para ter visto isso numa pós-graduação, né? Ou numa especialização de gestão empresarial, de controladoria e finanças, por exemplo, tá? E eu falo dessas porque por essas aí eu já passei. Então veja, na sua empresa você seria de bom tom, um bom gestor financeiro te ofereceria esses indicadores de liquidez, de atividade, de endividamento, de estrutura e de rentabilidade. Aí tua pergunta talvez seja, mas Luiz, aonde eu tiro esses números? Você já pensou nisso? Onde eu tiro esses números? Ora, começa na demonstração de resultado. E sobre demonstração de resultado eu já falei em alguns vídeos aqui, você pode voltar e olhar isso. Ah, tenho dúvida. Me manda a pergunta aqui. Você sabe que eu não delego respostas para os comentários. Sou eu mesmo que, pessoalmente, que respondo, tá? Então, ele vem da demonstração de resultado e do balanço patrimonial. Pô, Luiz, aí ficou ruim. Eu nem tenho balanço patrimonial, nem tenho demonstração de resultado, né? Vou te falar que deveria ter. Contudo, aquele que expressa a realidade do seu negócio, aquele que expressa a realidade do seu negócio. Então tem que ficar bastante atento com isso. Agora, Luiz, e de onde vem esse demonstração? Eu tenho que fazer separado? Tenho que parar um ano, um dia na minha empresa aqui para fazer a demonstração de resultado, o balanço patrimonial? Não, não tem, não tem. Veja só, ele vem de onde? Da sua movimentação financeira, lá na sua conta corrente bancária. Então, se você tem a sua movimentação financeira sob gestão, você tem como montar a demonstração de resultado, o balanço patrimonial. Tendo esses dois, você tem o quê? Os indicadores. Então, veja, tudo começa, como está aí na minha tela, da movimentação financeira. Então, basta você cercar, gerir a sua movimentação financeira de maneira padronizada, organizada, consistente, dia após dia, que você vai conseguir ter a sua demonstração de resultado, o seu balanço patrimonial e, por consequência, os seus indicadores. Tão simples quanto isso. Tá claro aí? Então, não tem muito segredo. É isso que nós fazemos na nossa empresa de BPO financeiro para os nossos clientes. Vamos dizer, essencialmente é isso, tá? Agora, veja você. Já viu muita coisa, né? Você já viu muita coisa aqui até esse momento. Então, se você percebeu que esse assunto realmente importante, você pode ter algumas atitudes, duas pelo menos. Uma, continuar aqui comigo. Segunda, vai aqui embaixo e dá um like nesse vídeo. E se você não gostou, mas ainda está aqui insistindo, pode dar um dislike também. Enfim, faça alguma coisa. E se você deu o like e gostou de verdade, fala, puxa, esse assunto está interessante.
já compartilha com algum amigo seu aí que é empresário, que eventualmente está batendo cabeça para que ele tenha essa instrução aí de maneira fácil e rápida, tá? Então vamos seguindo. Mas Luiz, como que eu faço para fazer a gestão financeira ou cercar a conta corrente bancária minha? Você pode usar sistemas de gestão financeira, procurar aí na internet. Olha, eu estou apresentando para você aqui pelo menos 6 que eu conheço de alguma forma, já atuei com eles. Tem aquele que eu gosto mais, tem aquele que eu gosto menos, mas todos eles são muito bons. Veja aí, deixa eu deixar claro aqui para você, vem aqui comigo. Eu não ganho nada, absolutamente nada, para falar desses caras aqui. Eu só estou tentando te orientar, te orientando e ajudando na sua escolha, né? Então veja, o Finance da Paiva e Piovesan, o Meu Dinheiro, o Tini ou Tiny, né? Eu realmente nunca sei como pronuncia, Conta Azul, Omie e Gestão Clique. Enfim, se você não tinha nenhum sistema para fazer a gestão financeira do seu negócio, agora você tem 6 opções aí para você avaliar, para você escolher qual é mais adequada para o seu negócio, para o seu nível de conhecimento. Mas o fundamental, veja, é você ter um sistema de gestão. Agora, faça-me o favor, né? Não, tem muitos casos assim. Ah, eu tenho o sistema de gestão, mas não estou usando, uso mais ou menos. Aí não vai funcionar. Aí não vai funcionar. Tenho que te falar isso. Então você tem que escolher um bom sistema de gestão, tem que configurar ele adequadamente, e talvez o segredo esteja aí. E também tem que usar ele consistentemente. E o que é consistentemente? É dia após dia. Tudo que acontece na empresa, registrar no sistema, para que depois você tenha dados organizados. Lembra daquela primeira tela que eu te mostrei? Os dados vêm todos desorganizados, depois eles vêm todos retinhos, para que você tenha relatórios e que possa tomar decisão em cima ou considerando os relatórios. E para isso aí você vai ter que ter um sistema de gestão, né? Ah, mas eu tenho uma planilha de Excel. Cara, não sei se isso é bom. Eu não recomendo planilha de Excel. Por quê? Depende de você dominar bastante o Excel, depende de você saber usar várias ferramentas do Excel e dificilmente tá isso. E outra coisa, você vai ficar perdendo tempo configurando planilha, fazendo planilha. O seu negócio é comprar bem, vender bem, atender bem, positivar carteira de cliente e receber aquilo que vendeu. Não vai gastar seu tempo aí fazendo planilha de Excel, né? Você usa um sistema e ele te entrega tudo isso. Ah, eu não sei qual sistema, já te dei 6. Ah, eu não sei usar o sistema. Depois a gente fala disso, então, tá? Mas não tem outro remédio. Agora veja, se você tem um bom sistema, você vai precisar ter um plano de contas. Talvez você já ouviu falar sobre este assunto, plano de contas. O que é um plano de contas, Luiz? Veja, eu deixei aqui um conceito bastante didático de plano de contas. Eu poderia complicar bem, mas deixei um conceito bem didático. É a relação descritiva dos gastos, agrupando-os em categorias similares para registrar as movimentações financeiras. Ficou claro? Eu não sei se te ajudou, se te confundiu, mas enfim, o objetivo é sempre ajudar. Às vezes a gente não consegue, né? Mas o que é um plano de contas? Você vai descrever o que acontece no seu negócio previamente. Então, vou ter lá, sei lá, despesa com ponto comercial, água, luz, energia, vigilância, etc. Ah, despesas administrativas, o contador, o material do escritório, etc. Despesas com pessoal, salário, 13º, vale transporte, vale alimentação, vale refeição, plano de saúde, plano odontológico, despesas com marketing, né? Social media, tráfego pago, panfleto, enfim, isso é um plano de contas. Então você tem que sentar aí com o seu contador, com o seu financeiro e estabelecer o que é um plano de contas, que na verdade é uma relação previamente elaborada descrevendo os gastos do seu negócio, não é?
e agrupando eles em conta corrente. Ah, Luiz, é só uma vez que faz isso? Sim, sim. Contudo, ele é um organismo vivo, não é escrito em pedra. Você pode mudar, você pode acrescentar, alterar, e reduzir ao longo do tempo, principalmente considerando que esse meu olhar aqui é para sua gestão financeira, tá claro? Então, veja, você vai ter que ter um plano de contas, você tem um sistema, dentro desse sistema vai ter um plano de contas, tá claro? Uma outra questão importante aí para você administrar as finanças do seu negócio é entender esse quadro que está aqui na tela, que é uma demonstração de resultado. Veja, o que é uma demonstração de resultado? É isso aqui, ó, é estabelecer essas linhas de análise aqui, o faturamento. Lembra que eu falei faturamento, os custos, né, que eu chamo de gastos variáveis. O que é custo, Luiz? Entenda, se você é do comércio, que são as mercadorias que você comprou para revender. Só isso, Luiz? Só isso. Ponto. Todos os demais gastos são despesas. Podem ser operacionais ou não operacionais, mas são despesas, tá? Então não queira complicar mais do que o necessário. Se você fizer desse jeito que eu estou te falando, vai dar certo, vai dar certo. Então entenda aí que o que é custo são as mercadorias que você compra para revender e que podem ser entendidas de uma maneira didática, simples para você praticar, como gastos variáveis. Esse varia, porque ele varia conforme o volume da sua operação. Você vendeu mais, o seu custo vai ser maior. Mas que custo? O custo com a mercadoria vendida. Ponto. A luz, a energia, né, a energia elétrica, a água, o contador, o funcionário, dificilmente vai subir junto com o volume de venda, a não ser que tenha comissão, tá? Faturamento menos o custo, ou dito gastos variáveis, você vai ter o lucro bruto. Ou então podemos aqui entender de maneira didática e prática como margem de contribuição. Tá claro? Eu estou sintetizando um negócio que é extremamente complexo para você poder praticar. Depois você vai ter as despesas operacionais, que a gente pode aqui entender como gastos fixos. Agora, Luiz, mas energia elétrica, ela não é igual todo mês. Entenda gasto fixo como gastos recorrentes, ou seja, que você tem que pagar todo santo mês, não necessariamente fixo no valor. Por exemplo, energia elétrica, você sabe que ela vai variar um pouco para cima, um pouco para baixo, tal qual água, sei lá, telefonia, etc, 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 tá? Então, entenda isso, tá? Se você tirar ali do lucro bruto ou margem de contribuição as despesas operacionais, você vai ter o resultado operacional e depois você vai ter aquilo que é não operacional. O que é não operacional, Luiz? A despesa financeira, taxas bancárias, né? Despesa com juros, receitas recebidas de aplicação financeira. Isso é não operacional, não faz parte do seu negócio. As suas próprias retiradas, lembra que a gente falou de retiradas? É não operacional. Se você vai lá e saca dinheiro do caixa para comprar lanche, para isso, para aquilo, isso é uma conta corrente do sócio que é não operacional. Tá claro? E aí você vai ter o resultado final. O que você tem que fazer com isso? Eu diria que você tem que comer isso. Coma! Coma isso todo santo dia. E aí você vai ver que o seu negócio vai prosperar. Mas o que é coma, Luiz? Você ficou doido? Não, aqui é um... Eu brinquei um pouco com essa palavra, mas você vai ter que construir essa demonstração de resultado. Você vai ter que analisar, você vai ter que monitorar ela e você vai ter que agir em função das informações que ela te deu. Por isso, lembra, você vai ter que comer isso aqui no café da manhã, no almoço, na janta, para o seu negócio ir bem. Não tem como tocar o negócio sem ter essa demonstração de resultado, tá? Então, você vai ter que construir ela uma primeira vez, isso é um trabalho único. Depois você vai ter que analisar ela com frequência
você vai ter que monitorar, né? Olha, tá melhorando, tá piorando, e você vai ter que agir em função daquilo que você tá vendo. Ah, mas de onde ela vai sair, Luiz? Olha, daquele quadro anterior que eu te mostrei. Controla, faça a gestão da sua conta corrente. A gestão da sua conta corrente vai te dar demonstração de resultado e balanço patrimonial, lembra disso? Que vai te dar os indicadores. Bem simples assim, né? Ah, mas e a gestão financeira mesmo, Luiz? Poxa, te dei 6 opções de software de gestão financeira que você vai poder usar, tá claro? Agora vamos falar um pouco de indicadores. Lembra que eu falei que o BI ele te oferece dashboards que te oferece KPIs. E o que são KPIs? Indicadores de desempenho. Depois eu mostrei para você quais são os principais indicadores de desempenho de uma empresa. E aqui vou te oferecer alguns. Por exemplo, ponto de equilíbrio. Você já deve ter escutado muito sobre ponto de equilíbrio, break-even point, né? O pessoal gosta de falar em inglês, mas enfim, é ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Como calcula ele? Os gastos fixos, lembra lá da despesa operacional que eu te mostrei? Dividido pela margem de contribuição, você vai ter o ponto de equilíbrio. Ele vai te dizer quanto de faturamento você precisará para o seu resultado operacional ser 0. Então você está lá, o mês está correndo, você já sabe qual é seu ponto de equilíbrio. A venda está bem distante do ponto de equilíbrio. Ora, se você não fazer nada junto à sua equipe comercial ou você mesmo, você já sabe que vai estar abaixo do ponto de equilíbrio. Se estiver abaixo do ponto de equilíbrio, o que vai acontecer com o seu negócio nesse mês em específico? Exatamente o que você pensou. Vai gerar prejuízo. E aí você vai ter que, de alguma forma, conseguir recurso para cobrir essa deficiência. Então, ponto de equilíbrio é algo fundamental e é fácil de calcular. Tá vendo aí, ó? De novo aqui na tela, gastos fixos dividido pela margem de contribuição. Ah, esqueci o que é margem de contribuição. Volta o vídeo um pouquinho que eu expliquei anteriormente, tá? Mais um indicador, eu trouxe alguns aqui para você. Faturamento para o lucro. Luiz, é possível calcular o faturamento para o lucro? Claro que é. E veja aqui na tela como se calcula isso. Você vai pegar lá o valor dos gastos fixos mais aquele valor que você quer ter de lucro e dividir para a margem de contribuição. Bem simples. Tá vendo aí? Bem simples mesmo. Na verdade, se você prestou bastante atenção, ele é a mesma fórmula do ponto de equilíbrio acrescido do lucro. Só isso. Então, assim, ó, quanto é o ponto de equilíbrio? Tá ali, custo fixo. Tá. Quanto eu quero ter de lucro? Eu quero ter R$ 5.000 de lucro. Beleza, então o que você vai fazer? Pega o custo fixo, as despesas fixas, mais os 5.000 e ele vai te dar o faturamento para o lucro. Gostou dessa? Me fala aí agora, você sabia dessa fórmula? Faturamento para o lucro? Se sabia ou não, escreve aqui para mim. Manda aqui nos comentários, eu gosto de conversar com você. Vamos ver mais um. A margem de lucro. Margem de lucro. Esse a gente ouve falar todo dia. Ai, minha margem de lucro. Como que calcula? É simples, é um indicador de lucratividade. Você vai pegar o lucro operacional e dividir pelo faturamento. Em geral, via de regra, isso vai ser 0, alguma coisa. Você vai multiplicar por 100 e vai te dar o valor em percentagem. Minha margem de lucro é 5, 10, 15, 20%, 30%, não sei. Mas, enfim, vai te dar um número aí. É um indicador de lucratividade, margem de lucro. Esse é mais comum, né? Talvez você já conhecesse. Mais um indicador, mais um. A rentabilidade, ou ROI. Agora, esse é curioso, né? ROI é o que a gente mais escuta falar atualmente, né? E por conta disso, por conta do marketing digital. Quanto é o ROI? Quanto é o ROI? Aplicou no tráfego pago, deu ROI de quanto? Quando o cara lá que você contratou para fazer o seu tráfego pago
está falando em ROI, ele está falando disso aqui, ó. Ele está falando de lucro operacional pelo investimento inicial. Obviamente que ele não está olhando do ponto de vista financeiro totalmente dito, mas ele está dizendo o seguinte: olha, nós aplicamos no tráfego pago 1.000 e trouxe clientes que compraram 5.000 dos nossos produtos, entende? Então ele está falando do ROI de quanto? Está falando de ROI de 5, entende? Agora, quando eu trago isso para a gestão financeira da sua empresa, que é o assunto aqui, o ROI é isso, é o lucro operacional pelo investimento inicial. Qual investimento inicial, Luiz? Aquele que consta lá no seu balanço patrimonial, no ativo imobilizado. A sua infraestrutura, o seu ponto comercial, quanto você gastou, etc, 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 tá? Para montar a sua estrutura. Então, isso é ROI. É um termo que hoje, por conta do marketing digital, ele foi apropriado e apropriado devidamente, né, pelo pessoal do digital para dar visibilidade de quanto boa está sendo a campanha. E eu acho que eles fizeram um bom serviço para a gestão financeira, ou seja, divulgou amplamente um indicador financeiro que até então só os técnicos, vamos dizer, dominavam. Então, mais um aí para você aprender o ROI, lucro operacional pelo investimento inicial, tá? Outro que é pouco falado, payback. E veja, eu já escutei gente falando playback. Playback é outra questão, tá? Playback é aquilo que a pessoa vai lá, bota lá um fundo musical e ela canta em função daquele som lá. Isso é playback. Aqui nós estamos falando de payback, de pagamento, né? Que é o prazo de retorno. Como que calcula o payback, Luiz? É o investimento inicial dividido pelo lucro operacional. Ele é o inverso, se você prestou atenção, se não prestou, volta. Ele é o inverso da fórmula do ROI. Então ele vai te dar um número positivo, muito provavelmente. E o que ele está te falando? Ele está te falando em quanto tempo volta o seu investimento. Então, se o seu lucro operacional está em mês, o payback, o número que será dado aqui, o payback que será dado aqui, está em meses. Ou seja, o meu exemplo, o meu investimento inicial foi 10.000. O meu lucro operacional por mês é 1.000. 10.000 dividido por 1.000 vai dar quanto? 10, né? O que ele está te falando? O investimento vai retornar em 10 meses. Tá claro? Viu como é simples? Viu como é simples? É isso mesmo, é simples, né? Payback. Agora, é simples desde que você tenha lá a gestão da sua conta corrente bancária, usando um bom sistema de gestão, tendo um bom plano de contas, registrando tudo, para produzir a demonstração de resultado, balanço patrimonial e para chegar aqui nos indicadores, tá? Então, essa é a questão. Então, você aprendeu payback. Aí, de repente, agora você está aqui falando do que? Luiz, mas como eu resolvo isso? Veja, uma grande questão. O contador. Você está, meu contador. Talvez você esteja culpando ou responsabilizando ele. E eu quero te dizer o seguinte: infelizmente, no Brasil, os contadores, e eu sou contador de formação com CRC ativo. Então, olha só, a quantidade de obrigações acessórias que um contador tem que entregar, ele não consegue fazer a gestão financeira do seu negócio. Esse é o ponto, né? A maioria não consegue. Principalmente se é um escritório de contabilidade, ele está preocupado em manter, e eu penso que ele está correto, a sua empresa legal, ou seja, adequada às exigências do fisco. Então o contador está lá, está gerando folha de pagamento, está gerando as obrigações acessórias de folha de pagamento, as obrigações principais, as obrigações lá de SPED, de escrituração fiscal. Olha, são tantas atribuições e ele, um escritório de contabilidade terceiro,
ele está lá às voltas com 1 zilhão de empresas. Então, dificilmente ele vai fazer isso que eu estou te falando. Ah, Luiz, mas eu tenho contador interno e ele também não faz isso. Isso é a mesma coisa do escritório, porque se você tem um contador interno, possivelmente o seu negócio é de um tamanho, de um volume grande, e o contador está, assim, às voltas com todas essas obrigações acessórias, tá? Então, na minha visão, até agora, eu, assim, nunca vi, pelo menos até o momento, não percebo os contadores fazendo isso, embora sejam pessoas extremamente habilitadas para isso. Mesmo nas grandes empresas, existe a figura da contabilidade e existe a figura do controller, que é uma outra questão, né? Então, uma segunda opção que talvez você pense, o financeiro interno, eu vou ter um financeiro interno. Seja um bom gestor financeiro, seja um auxiliar, um assistente, um supervisor, não sei, um analista, um gerente. Esse pode ser a pessoa que vai te ajudar. Ele não dispensa o contador, não dispensa. Mas você vai ter que ter alguém mais focado no negócio, nas finanças do seu negócio, né? Porque o contador, como eu te falei, ele está muito às voltas com obrigações acessórias, ele atende muito o fisco, infelizmente. É uma realidade do Brasil. Vamos ver se isso muda com a reforma tributária, com a redução de burocracias, mas enfim, hoje é isso. Então você pode ter o financeiro externo, esse o financeiro interno, ele tá aí, você vai ter que passar por processo de recrutamento, seleção, retenção, para trazer alguém realmente bom, habilitado. Isso vai te custar, né, dinheiro, né? Enfim, você vai ter que, uma vez, mesmo pagando, você vai ter que administrar, fazer a gestão dessa pessoa ou desta equipe, esse é o ponto, envolvendo todos os custos aí inerentes, né, que a gente sabe, encargos sociais, encargos trabalhistas, não vou ficar aqui citando porque eu sei que você sabe quanto isso custa. E uma outra questão, existência sempre de passivo trabalhista. Mas como assim passivo trabalhista, Luiz? Olha, se você tem um funcionário, ele pode entrar na justiça aí, por que motivo for, né? Que é um pretenso passivo trabalhista. Não estou dizendo que ele vai acontecer, mas pode, como tributário. Então você incorre em riscos. Uma outra forma de fazer isso tudo que eu estou falando de soluções, tá? Então o contador pode te ajudar em tudo isso que eu te falei? Pode. O financeiro interno? Pode também. Agora, isso está ficando muito caro. Você pode também usar aquilo que atualmente está ficando muito comum, que é o serviço do BPO financeiro, ou seja, a terceirização do seu financeiro. Mas você está falando de um financeiro externo? Sim, eu estou falando de um financeiro externo. E por que isso? Porque são empresas aí que prestam serviço, tem gente muito habilitada, muito bem estruturada, via de regra, é mais barato, mais eficaz e mais profissional do que ter o financeiro interno. E aí pode desde emissão de nota até a demonstração de resultado, ou pode pegar metade, enfim, aí depende da sua negociação com o seu prestador de serviço aí de BPO financeiro, né? Luiz, eu não sei o que é BPO financeiro. Volta aqui no vídeo, você vai ver que em algum momento, em outros vídeos eu já expliquei, mas vem da sigla em inglês Business Process Outsourcing, ou seja, a terceirização do seu processo de negócio e o processo financeiro. Então, para fazer tudo isso que eu te mostrei ao longo desse vídeo aqui, você pode usar essas três opções, o contador, o financeiro externo ou o financeiro interno. Você vai ter que ver aí qual é a mais aderente do ponto de vista do seu tipo de negócio, do seu tamanho e do custo envolvido nisso. Eu acho e continuo achando isso, que a melhor opção sempre é o financeiro externo, por conta de custo, por conta de qualidade. E uma coisa especial, tira de você o encargo do financeiro.
ou seja, terceiriza. Enquanto isso não está com você, isso facilita você focar naquilo que realmente importa para o seu negócio, que é comprar, vender, atender cliente e receber o que vendeu. Tá claro? Para finalizar, eu quero trazer uma frase que me chama a atenção. Vou ler com você. Alcançar bons resultados é uma das maiores fontes de motivação humana. Infelizmente, num nível de consciência financeira baixo, é comum desconsiderar métricas financeiras. O que eu estou falando através dessa frase? Ora, às vezes você está aí desmotivado. E a receita para sua motivação, pelo menos uma das maiores, segundo pesquisas, a maior fonte de motivação humana é alcançar bons resultados. E você pode ver isso em qualquer circunstância da vida. Eu quero perder peso. Você faz lá um trabalho e constata na balança que você perdeu peso. Você fica motivado. Você quer correr 5 quilômetros. Aí você começa caminhando, faz corridinhas intervaladas, trote, etc. Quando você vê, você está correndo 5 quilômetros. Motivado. Ou seja, a maior fonte de motivação humana é alcançar bons resultados. Quando você monta uma empresa, o que é alcançar bons resultados? É gerar renda para você, é gerar crescimento patrimonial, percebe? É tornar você, e não existe nada de errado nisso, mais rico. É tornar você mais rico, é enriquecer. Né? Negócios são criados para maximizar a riqueza dos sócios. Então veja, isso é alcançar bom resultado. Mas, com baixo nível de consciência financeira, métricas financeiras são deixadas de lado. Então você acaba que não sabe se o seu negócio está indo bem, está indo ruim, porque você não tem métrica. Você não sabe se no seu dia a dia você está alcançando bons resultados, ou seja, aumentando o seu patrimônio, a sua riqueza através da sua empresa. Então veja, vou repetir. Alcançar bons resultados é uma das maiores fontes de motivação humana. Infelizmente, num nível de consciência financeiro baixo, é comum desconsiderar métricas financeiras. Guarda isso para você. Se organize aí para administrar as suas finanças do seu negócio de maneira adequada, visando ter métricas financeiras que te digam se você está alcançando bons resultados financeiros. Mais uma vez, obrigado por estar aqui comigo ao longo deste tempo, deste vídeo. Obrigado pela sua audiência. E eu quero te pedir uma coisinha bastante simples. Se você chegou até aqui é porque você gostou. Então, seu desafio é colocar em prática. Não sei se vai ser com o seu contador, se vai ser com financeiro interno, se vai ser com financeiro externo, mas o objetivo é que você coloque em prática. Então, não deixa aí a desorganização financeira prejudicar o crescimento do seu negócio. E pensando em te ajudar, inscreva-se aqui. Se você ainda não clicou no botão inscrever, se inscreva para continuar recebendo aí todo o material que eu coloco aqui com essas orientações que eu entendo que são valiosas aí para você, para você poder administrar adequadamente as suas finanças. E lembrar, o sucesso financeiro da sua empresa está em suas mãos. Mais uma vez, muito obrigado e nos vemos daqui uns dias. Até mais.